Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É grande a nossa satisfação por estar aqui junto com vocês para nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Uma lição muito interessante, uma lição muito oportuna, porque ela não só trata de uma questão escatológica, mas é preciso também que a gente entenda a questão histórica, o contexto histórico. E nós estamos aqui justamente junto com vocês para nós debatermos sobre a lição de número 9. Ela tem o título Gog e Magog, um dia de juízo. Quem é Gog e quem é Magog? É isso que nós vamos descobrir, porque fala-se muito da batalha, a batalha final, a batalha de juízo, uma batalha de julgamento, aonde envolve Gog e Magog. Então, a Bíblia fala Gog, Magog, Meseque, Tubal. Quem são esses povos? Nós vamos tentar descobrir agora. Antes eu quero transmitir o nosso abraço a todos os alunos da classe Atalaia de Cristo. Que Deus vos abençoe e permaneçam aí. Fiquem atentos, anotem, façam seus comentários, dá sua opinião, pode fazer as suas perguntas, qualquer pessoa, não só os alunos da classe Atalaia de Cristo, mas qualquer pessoa. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Nós vamos pesquisar e responder, evidentemente, mas eu não vou deixar ninguém sem resposta. Ainda que eu responda, eu não sei, mas é uma resposta. Amém? Então, nós vamos estudar nesses poucos minutos, porque a gente não tem condições de se estender muito, porque a lição é muito complexa e também muito profunda, e a gente não pode entrar em muitos detalhes, eu quero só mostrar a essência. E lembrando que a lição que está no livro de Ezequiel, que eu vou lembrar para vocês, estudar o livro de Ezequiel, ele é muito importante, ele tem uma mensagem escatológica sem precedente, e hoje nós estamos tratando do capítulo de número 8. Os capítulos 37 e 38 apontam para a atualidade, para o mundo atual, para os acontecimentos atuais. O profeta Ezequiel, que estava exilado na Babilônia, ele recebeu revelação de Deus sobre o mundo vindouro. Então, Ezequiel foi orientado sobre os acontecimentos futuros, não somente de forma específica para Israel, mas para as demais nações, para o mundo todo. É claro, o ponto crucial é Israel, mas a história da humanidade está tão interligada com a nação de Israel que não dá para separar. E hoje nós vamos justamente estudar isso. A batalha de Gog e Magog. Quem são esses povos? Nós estudamos no livro de Antiguidade, Flávio Joséfo, com riqueza de detalhes. Ele cita esses povos, essas nações, esses conflitos, interpretando, é claro. Se alguém puder estudar Flávio Joséfo,
o maior historiador grego de todos, ou desculpe, judeu, de todos os tempos, você vai sair enriquecido em conhecimento, uma grande fonte de pesquisa. Então, nós vamos abordar alguns dados a respeito de Gog e Magog. Eu citei Flávio Joséfo como uma das referências, mas existem outras. E citei referência porque o que eu citar aqui não foi coisa da minha cabeça. Nós pesquisamos e buscamos fontes importantíssimas. E vamos descobrir quem são esses povos e o porquê dessa invasão. O que nós estamos estudando é que Israel será invadido por muitos povos, liderado por Gog e por Magog, em duas frentes. Muitos povos com eles irão atacar a nação de Israel, lembrando que esse grande conflito não é o Armagedon, não é o último conflito, mas é um grande conflito, talvez seja uma terceira guerra, mas lembre-se que eles vão todos contra Israel, simplesmente porque nós observamos atualmente que Israel tem alguns amigos, mas tem a sua maior parte de inimigos, e todos eles desejam a destruição de Israel. E vai chegar um momento em que essas nações irão odiar judeus e cristãos, porque eles já odeiam, né? Mas eles vão se revelar e vão se rebelar, vão se juntar e irão guerrear contra esses dois grupos, judeus e cristãos. Até nações que hoje nós achamos que são amigas, elas vão se voltar contra Israel. Agora, no item da lição, começa a mostrar a identidade desses povos invasores. Então, ele dividiu em duas partes essa identidade. A parte 1 e a parte 2. Então, nós vamos descobrir quem são esses povos. Aprendemos, então, que Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esses são os nomes originais, né? Alguém chama Sem, Cão e Jafé. Eu não sei de onde tiraram esses nomes de cão. A palavra não é cão, é Cam. Jafé. Sem. A palavra Sem, da onde derivou os semitas. Então, lembrando que esses povos aqui citados, ou a maior parte dele, são povos descendentes de Jafé, um dos filhos de Noé. Outros são descendentes de Sem. Outros são descendentes de Cam. Agora, a grande maioria descende de Jafé, ou Jafé, como é a pronúncia correta. Esses nomes não são conhecidos, mas nós sabemos que, com o passar do tempo, as nações mudam de nome. Nós sabemos muito bem pela história que Constantinopla não existe mais, porque Constantinopla hoje é Istambul, capital da Turquia. Nós sabemos também que a Pérsia
hoje tem o nome de Irã. E assim aconteceu com todas as outras nações, um grande número de nações. Até recentemente, nós vimos na Europa uma grande mudança no nome, na nomenclatura de muitas nações. Países como Sérvia, Croácia, Eslovênia, esses nomes são recentes. São países que são grupos de pessoas que se separaram e cada um deu nome para suas nações. Uma nação dividiu-se em duas, República Eslovênia e República Tcheca. Antes era um país só, chamado de Eslováquia ou Tchecoslováquia. E hoje são dois povos. Isso também aconteceu na África. Logo, nós começamos a entender quem são esses povos ou de onde vieram esses povos se nós formos identificar os povos originais, que deram o nome de Gog e de Magog. Então, essa nação citada na Bíblia, como Meseque, Tubal, Gog e Magog, na realidade, Gog e Magog, existe um chefe chamado Gog. Magog é a nação, o povo, Gog é o seu líder. E quando nós estudamos a história, quando nós estudamos a geografia, aí isso acende uma luz de quem são esses povos. E pasmem quando você descobrir. E não vou citar todos aqui, vou me deter somente nesse Gog e Magog. Mas eu já saliento que a Bíblia fala de Gomer, e Gomer nada mais é do que a Alemanha atualmente. Não vá se chocar, não. Mas você pode pensar o que a Alemanha vai invadir Israel no futuro? É bem provável. Porque aqui fala de uma confederação de nações. Vários povos, eles vão marchar em direção à Terra Santa. Vocês sabem que essa mentalidade, essa convicção de destruir Israel, isso é muito antigo. Desde os primórdios, sempre os inimigos intencionavam destruir Israel, e vocês sabem por quê. Tem nações que estão tentando criar armas nucleares simplesmente com o intuito de destruir Israel. Só para isso. E eles falam constantemente dessa destruição. Mas eu quero já tranquilizar vocês, porque eles não vão destruir nunca. Porque Deus vai dar a Israel uma vitória tão esmagadora que todos vão saber ou vão conhecer quem é o Deus de Israel. Um grande milagre vai acontecer e Ezequiel cita nesse texto. Todos vão ficar pasmos com a vitória de Israel, e a gente já percebeu muitas vezes isso, como é que uma nação tão pequena, cercada de inimigo, hoje ela tem aproximadamente entre 9 a 10 milhões de habitantes. Mas é intocável, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Então nós, daí extraímos uma grande lição. Está na Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aplica-se à igreja.
A batalha, o conflito já está sendo armado também para destruir a igreja. A igreja vai ser perseguida, mas nunca destruída. Vocês já estão percebendo a movimentação das tropas inimigas contra a igreja. Não vai ser um conflito bélico armado, não vai ser com tiros, não vai ser com bombas, mas vai ser com ideologias, com convicções, que as pessoas serão forçadas a seguir uma convicção, a convicção deles, se não aceitar, será perseguido. Mas nós confiamos no mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus da igreja. Então, voltando à lição, o que a gente percebe aqui é justamente um conflito de juízo. Deus vai julgar essas nações e vai usar como instrumento a nação de Israel. Todos os povos que vivem em iniquidade, que afronta a Deus, que blasfema do nome do Senhor Jesus, vai chegar o dia deles, do seu grande encontro com o Criador. Podem ficar certo que ninguém fica impune aos seus erros, ninguém mesmo. Se Deus não poupa nem mesmo o seu povo, imagina os seus inimigos. E esse grande conflito entre Gog e Magog e todas as nações que vão se aliar a esse grande líder, ou a essa nação, eles terão a resposta que merece. Porque Deus vai intervir de forma surpreendente, de forma espetacular. Porque, embora alguém ache que Israel é muito pequeno, você já vê o exemplo, né? Às vezes, grandes potências acham dificuldade em dominar uma pequena nação. Porque as coisas só acontecem quando Deus permite, Deus continua no controle de todas as coisas. Então, eu vou citar aqui a trajetória de Gog, quem é Gog e Magog, porque, como eu disse, as nações mudam de nome, e pela posição geográfica, pela narração bíblica, dá para situar quem são esses povos. Eu sei muito bem que quando a Bíblia fala de Cush, refere-se à Etiópia. Quando fala de Java, ou Javá, refere-se à Grécia. Quando fala de Tubal, refere-se à Turquia. E quando fala de Gog, ou de Magog, esses Magog são descendentes de Javé, que geraram os povos sítios. Observa bem, quem são os sítios? Esses sítios eram povos bárbaros e eu posso dizer, coloca a barbaridade nisso. Eram os povos mais cruéis que você possa imaginar. Eles dominavam e invadindo, e tratava os inimigos com a maior crueldade possível. Eles eram grande montador de cavalos. Eles eram exímios atirador de flechas. Você pode estar se perguntando, olha, mas a Bíblia aqui fala de cavalo e de flecha. Fala de carruagem. Mas hoje se tem o quê? Mísseis blindados,
lançadores de mísseis, as mais sofisticadas armas. Claro, Ezequiel usou a linguagem da época. Ezequiel usou os instrumentos que ele dispunha no momento. É claro que ele não ia citar. Agora, um detalhe à parte. A palavra cavalo em Israel, ou carruagem, é Merkeval. Merkeval é a mesma coisa que blindado, que tanque de guerra. Eles eram grande exímio em atirar flechas. Atirava com as duas mãos, montada a cavalo. Eles acertavam um passarinho a 200 metros de altura, eles conseguiam acertar com as suas flechas. Observa a habilidade que eles tinham. Era um povo muito bem treinado. Flecha é hetz em hebraico, mas também pode ser míssil. Observa como Deus é tremendo. Então, essas palavras, flechas, arcos. Arco, a palavra arco é a mesma coisa que lançador de míssil. Vocês viram como Deus providencia as coisas, como ele trabalha de forma extraordinária? Então, esses povos irão muito bem armados, com grande habilidade em atirar com flechas, entre aspas, com arco, para destruir o Merkava em Israel, que são blindados. Mas eles vão ter uma grande surpresa, porque Deus vai intervir dos céus, da mesma maneira que vai intervir com a sua igreja e com você, com a sua vida. Não se preocupe com inimigos, não. Às vezes nós ficamos com tanto medo, mas ele é muito forte. Eu sou tão pequeno, eu não tenho condição, eu não tenho medo. Sim, realmente é. Você não tem condição, você não tem meio, você não tem capacidade, você não tem força, mas Deus peleja por você. Fica tranquilo. Assim como ele fez com Israel, vai fazer contigo. Agora, de onde vêm esses povos? A Bíblia aqui, em Ezequiel capítulo 38, versículo 15, eu vou ler para vocês. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, todos montados a cavalo. Então você já sabe que cavalo aí não é mais cavalo. Cavalo aí é blindado. De onde vem? Do norte. Quem é que fica no norte de Israel? Os sítios. Quem eram os sítios? Magog. Agora, quem são agora? Ora, nós estamos tratando com ser inteligente. Eu não sei se eu vou poder citar o nome desses países, mas pensa bem. Citar só um. Esses sítios, eles dominaram desde o país atual, chamado Ucrã e alguma coisa, até as muralhas da China. E diz os historiadores que as muralhas da China foram construídas para deter o avanço dos sítios, depois que receberam esse nome. Como eu já falei, povo muito cruel. Olha a região, olha o norte, eles dominaram até o Mar Negro,
Se vocês começarem a olhar no mapa, já vão saber quem é ele. Olha aqui os nomes citados. Gomer, Meseque, Tubal, povo que vem do norte, Cuxi é Etiópia, então vai vir povo da África, vai vir povo da Europa, virá povo do lado de Israel e vão marchar em direção à Terra Santa com o intuito simplesmente de destruir. A intenção é destruição. Que ainda hoje ele pensa. Aí vocês vão ver que esse acontecimento, que é em breve, porque já estão se preparando, já estão se armando. Sabemos que a Pérsia está tentando construir arma nuclear simplesmente para destruir Israel. E ela tem um grande aliado, que fica lá mais ao seu leste, grande aliado. Hoje eles estão muito mais que amigos. Estão fabricando aeronaves juntos, drones. Se uniram. Quem? Tubal, Pérsia. Contra quem? A Bíblia fala aqui do nome deles. Seu amigo. Estão lutando contra quem? O que termina em Nia. Está em conflito. Qual é a intenção deste abençoado? Dominar tudo que está ali ao seu redor. E você não se surpreenda se alguns descendentes de Jafé, que está lá naquele lado, se unir também, porque já está essa tendência. Vocês nem imaginam que a Alemanha, Gomer, ela era muito amiga desse povo. Não tem quem diga, né? Eles brigam entre si, mas lá no fundo, por trás das cortinas, eles são amigos. Angela Merkel, ela era muito amiga de Flá, P-U-T-E. Era muito amiga, não tem quem diga, né? Conversava um com o outro por telefone. E por cordialidade, por gentileza, ela conversava em russo com ele. Ele era tão gentil que respondia em alemão para ela. Assumiu agora um novo primeiro-ministro, muito mais de esquerda. Vocês estão sentindo o clima? Vocês estão sentindo a movimentação mundial e a preparação para a implantação de um governante único? Esta invasão de Gog e Magog vai acontecer justamente ou no começo da grande tribulação ou no meio deles. Grande conflito e em seguida a implantação, porque vocês sabem como é que eles trabalham. Eles criam o caos e depois eles apresentam a solução do caos para ser ovacionado e para ser adorados. A tendência é dominar as massas através de discursos, através de benfeitorias, e as pessoas se enganam, porque são ovelhas que ouvem e não questiona. E às vezes você pensa, mas eles são bons. Eles vão começar a dizer que a guerra, que a luta é por uma causa nobre. E ninguém se espante se os Estados Unidos, que tudo indica
pela posição, pela narração bíblica, eles não vão estar do lado de Israel. Você sabe que Israel vai ficar sozinho. Porque às vezes Deus permite isso, sabe por quê? Para as pessoas confiar nele. Não deve confiar em A nem B, não. Deus deixa a pessoa isolada. Às vezes um governante não tem um amigo sequer. Nenhum sequer. Ninguém do lado dele. Ele pensa que está desamparado. É justamente nesse momento que Deus se manifesta. Vai ser assim com Israel. Quando Israel pensar que está perdido, quando Israel pensar que não tem mais nenhum amigo, então ele vai ver milagrosamente e esplendorosamente a manifestação do grande Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Preparem-se, porque está próximo esse acontecimento. Está muito perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês podem ter a certeza que a igreja, ela vai sentir, pelo menos o início, desse grande conflito. Quem sabe não vai até passar, porque se isso acontecer antes da implantação do anticristo, então a igreja ainda estará aqui. Temos que estar atentos, temos que estar preparados para esse grande momento. E quando eu disse, a princípio, que Jesus Cristo, ele também é histórico, e essa história tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela trata de Jesus. Alguém pode imaginar, mas o que é que tem a ver esse conflito de Gog e Magog com Jesus? Tem sim, tem. É justamente esse momento onde vai existir a manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando muitas pessoas vêem o milagre, eles vão acreditar que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Amém? Deus vos abençoe. Que o Senhor vos encha de graça e de misericórdia. E que você guarde em seu coração essa lição, essa mensagem. Não se esqueçam de ler cuidadosamente. Mais uma vez eu faço o convite. Coloca alguma pergunta ou colocação aí nos comentários, porque nós estaremos enviando para vocês a devida resposta. Deus vos abençoe grandissimamente.